Sejam todos bem-vindos ao segundo e último episódio da nossa live especial sobre feminismo. Este bate-papo foi dividido em duas partes, e caso não tenha assistido a primeira, clique no link disponível na descrição desse vídeo. É muito importante que você compartilhe o link dessa transmissão em seus grupos de WhatsApp e Telegram. A equipe Brasil Paralelo agradece. Fique agora com a nossa live especial O que as feministas realmente querem, parte 2. Bell Hooks, que escreveu o livro O Feminismo é para Todo Mundo, é uma ideia de popularizar a teoria feminista. I wanted to have some language that would actually remind us continually of the interlocking systems of domination that define our reality, and not to just have one thing be like, gender is the important issue, race is the important issue. But for me, the use of that particular jargonistic phrase was a sort of shortcut way of saying all of these things actually are functioning simultaneously at all times in our lives. Crenshaw e Hooks partem do pressuposto de que a sociedade é formada por sistemas de opressão a vários grupos, como raça, sexo e classe social, que funcionam de formas diferentes. When I say intersectionality, I'm being quite literal. I'm referring to the idea that racism, sexism, classism, homophobia, ableism, ageism, they're like deep grooves in our society. If you think of it as roads traveling north to south, east to west, and the traffic is the discrimination, the things that come rolling through. It's a dangerous place to live, to be near a highway or near an intersection where there's a lot of traffic. Some people live in intersections. Este trecho a que você acabou de assistir é parte do novo documentário exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo, assinantes de todos os planos, documentário chamado A Face Oculta do Feminismo. E lembrando que a Brasil Paralelo está oferecendo a você um mega desconto, um baita desconto de mais de R$250 para que você assine o nosso melhor plano, o plano Acesso Total. Assinando o Acesso Total, você, como o próprio nome diz, acessará a totalidade de conteúdos da Brasil Paralelo. Tudo que está ali dentro da plataforma de streaming, então todos os filmes, documentários, podcasts, comentários, muitos deles feitos, inclusive pelo Guilherme Freire, a respeito dos filmes. E poderá também acessar todos os nossos cursos, são dezenas de cursos ali presentes. Temos curso da História do Feminismo, da Ana Campanholo, temos curso do Guilherme Freire sobre simbolismo e tantos outros cursos ali dentro, inclusive o meu curso de Gramática Normativa da Língua Portuguesa, que tem mais de 40 horas de duração. Eu, particularmente, aqui uma questão muito pessoal, eu sou fã do Núcleo de Formação. Eu adoro o Núcleo de Formação. Já fiz inúmeros cursos ali e, assim, eu sempre falo isso, né? Antes de ser apresentadora ou qualquer coisa da Brasil Paralelo, eu sou fã da Brasil Paralelo. Então, eu sou heavy user, eu realmente consumo tudo aquilo que está ali dentro. Tenho cadernos e cadernos de anotação e percebo como aquele conhecimento me fez ter uma percepção mais integral da história e da sociedade de maneira geral. Então aproveite o desconto de mais de R$250 e tenha acesso a tudo isso. Bom, agora nós vamos passar para uma seara mais polêmica. Nós vamos falar acerca de alguns jargões, alguns mitos, alguns segredos presentes aí no feminismo. É isso mesmo, Arthur? Comenta conosco. Bom, exatamente isso, eu já quero começar aqui fazendo uma denúncia. Tá? Porque, olha só, eu tô aqui, fora do cenário, e dentro do cenário tem o Freire, tem o Aloysio, sabe? E eu não consigo entender o que é isso. Eu espero que não seja porque eu sou carioca, tá bom? Mas vamos lá, olha, eu quero entender um pouco melhor a respeito principalmente desse lance do lugar de fala. Né? Por que homem não pode falar sobre feminismo? E a gente tem uma pergunta aqui que é do Rafael Ferreira, eu vou ler para vocês.
qual é o real sentido do lugar de fala? Qual é o argumento por trás dessa ideia? Então eu quero passar essa pergunta aí para o Aloysio. Veja, esse negócio de lugar de fala eu acho uma besteira, né? Isso é uma coisa que realmente não faz o menor sentido na minha visão. Porque é o seguinte, eu acho que a premissa que está por trás disso aí, que é falsa, é assim: você só pode falar ou opinar sobre o que quer que seja se você viveu aquela experiência. A experiência, no caso de ser mulher. Isso é falso. Por quê? Porque se nós somos humanos, é porque nós temos uma capacidade que chama abstração, que eu posso transcender os influxos imediatos dos sentidos. Então nós, seres humanos, nós podemos fazer reflexões sobre questões que estão para além daquela nossa experiência imediata. Então, isso é uma bobajada. Eu acho que, na verdade, quando criaram esse negócio de lugar de fala, isso aí é uma ferramenta de manipulação psicológica. Para quê? Para, no momento em que a pessoa diz, você não pode falar nisso, porque você é homem, o cara, se ele não estiver muito seguro, não tiver muita convicção da situação, o que é que ele vai fazer? Eu concordo, realmente, eu não vou falar não. Porque... Isso é uma coisa para travar a pessoa psicologicamente. Isso é uma besteirada. A teórica não existe. A teórica feminista que concebeu esse conceito, que propagou esse conceito, ela até, assim, você sabe que tem um discurso bonito, né, e o discurso por trás. Aí, no livro dela, ela até tenta dar uma maquiada dizendo que você não está proibido de falar, mas você tem que falar do seu lugar. Então, se eu for falar sobre racismo, eu vou ter que dizer, olha, eu, Ana, tenho uma opinião sobre racismo que é essa, mas é claro que a minha opinião, ela está pautada na minha posição, no meu lugar de fala, e eu sei e reconheço que sou branca, que sou privilegiada por isso. Então, você tem que justificar o lugar de onde você está falando. E no momento em que você se justifica do lugar de onde você está falando, mesmo que você possa opinar, você está deslegitimando sua própria opinião. Então, se fosse assim, ninguém poderia jamais defender os direitos da criança. Porque a criança nunca poderá falar por si mesma. É a mesma coisa. Então, por exemplo, a abolição, né, da escravatura, ela foi empregada, e só poderia, por pessoas que não eram escravas e que conseguiram ter empatia pelos oprimidos para lutar pela libertação deles, porque, obviamente, eles já não queriam ser escravos. E a menos que alguém de fora colaborasse com eles não conseguiram nunca, né? Não. Os escravos tinham força e número para reagir, e ainda assim não conseguiam. Então, se valesse esse argumento, crianças não poderiam ser representadas e nem conquistar seus direitos. Os negros teriam dificuldades. A princesa Isabel, embora seja difícil para o movimento feminista, embora ela seja uma mulher, reconhecer, ela teve uma atuação fundamental nisso. Mais do que qualquer outro negro no Brasil, mais até do que o Zumbi dos Palmares. E ela não era, então, não era negra e não era escrava. O que o movimento feminista diria nessa situação? Que a princesa Isabel, antes de fazer qualquer coisa, assinar qualquer documento, ela teria que se posicionar no seu lugar de fala e auto-justificar a sua própria existência. O que é completamente horroroso para qualquer debate isso. Somente 2 mulheres que querem abortar podem falar sobre aborto, e também é hipócrita, porque eu sou mulher, tenho filho, tenho uma filha, já engravidei, já passei pelo parto, já passei por tudo isso, e eu falo sobre aborto com outras mulheres, e a minha opinião continua não valendo. Sempre vão achar um argumento, uma justificativa, que daí é a religião, que daí é um outro aspecto. Então, o lugar de fala, Arthur, é só um argumento para justificar e invalidar a opinião alheia. E a gente sabe que é um dos preceitos básicos da inteligência, da discussão filosófica, é que num debate os dois considerem a opinião do outro como legítima. Você não tem por que eu discutir nada com você, não vou discutir. Eu acho impressionante isso, porque algum tempo atrás, acho que foi em 2017, eu fui com um amigo, me inscrevi num curso de extensão de uma universidade para falar sobre feminismo. E como esses jargões eles são repetidos, porque a professora perguntou nesse lugar onde nós estávamos, ela falou várias aulas sobre lugar de fala, várias meninas falaram sobre lugar de fala, várias feministas falaram sobre lugar de fala,
E a professora, em um determinado momento, perguntou se elas achavam legal ler o livro que falava sobre essa teoria e se alguém já tinha lido. E naquela sala, que tinha mais ou menos umas 50 meninas, onde elas estavam já há vários encontros, há semanas, falando sobre lugar de fala, apenas 2 tinham lido o livro. Então, isso, sobre lugar de fala, é a mesma coisa sobre qualquer outro assunto feminista. Quantas pessoas realmente sentaram para ler isso aí, sabem do que ela está falando? E olha como é grave você desautorizar a opinião de alguém que não vive aquilo que você viveu. É como dizer que um médico que não teve câncer não pode tratar câncer. E em muitas circunstâncias, somente aquele que está fora e alheio ao problema consegue vê-lo com transparência e com efetividade. O lugar de fala de qualquer pessoa tem que ser a verdade, né? Esse, pra mim, se é verdadeiro, a pessoa tá no seu lugar de fala. E se não é verdadeiro, ela não está. Tirando o lugar de fala do Arthur, que é um lugar mesmo, que ele tá ali e tal, normalmente as pessoas têm que ter lugar de fala que seja verdadeiro. Eu acho que é um desapreço à verdade, porque 2 pessoas podem viver a mesma experiência e ter opiniões completamente diferentes sobre ela. As opiniões podem ser contraditórias. Aliás, usualmente isso acontece, se pegar qualquer evento, um tsunami, uma guerra, uma opinião política, pessoas que viveram a mesma situação pensam coisas diferentes. Esse argumento do tipo, eu estava lá no comunismo. Tem gente que estava lá no comunismo e acha, foi maravilhoso. E tem gente que estava lá no genocídios e olhou e falou, isso aqui não foi maravilhoso, isso aqui foi uma experiência terrível. No fundo, a verdade tem que ser triunfante nas coisas. Acho que esse tem que ser o ponto central, né? Se a gente pensar, imagina um médico homem ginecologista, um médico ginecologista. Ou uma mulher urologista, por exemplo. Ou uma mulher urologista. Imagina. Não faria o menor sentido se a gente utilizasse esse chavão do lugar de fala. No final das contas, é exatamente isso que o Guilherme falou. A pessoa, ela tem credibilidade para falar, mesmo se ela não tiver credibilidade para falar, a gente não deve tolhê-la de falar. As pessoas têm que ser livres para falar, inclusive, as maiores idiotices. A questão é, se a gente vai dar credibilidade àquela pessoa, se aquela pessoa tem conhecimento do que ela está falando, beleza, eu vou dar credibilidade ao que ela está falando. E aí vai de cada um, achar se aquela pessoa tem credibilidade para falar daquilo ou não. E ter credibilidade, não importa se a pessoa está no lugar de fala ou não está no lugar de fala. Ela pode não estar no lugar de fala e vai ter a maior credibilidade para falar sobre aquele assunto. Então, se um médico hoje for falar, médico ginecologista, for falar sobre, né, o funcionamento do corpo da mulher, e eu que sou mulher resolver dar palestra sobre a mesma coisa, né, quem é que vai ter mais credibilidade no final das contas? É eu que não sou médica ou o médico que estudou aquele negócio, o médico homem? Então, esse conceito, né? não fecha. Ou, de novo, duplo pensamento, né? Exatamente. Arthur, temos mais pergunta por aí? Temos mais uma aqui boa que eu selecionei. E eu vou aproveitar que a Ludmila já estava respondendo, vou lançar para ela aqui. Ludmila, do teu ponto de vista, o feminismo é um movimento político partidário? Movimento político partidário. Ele tem lado. Me parece que o feminismo, ele tem lado. Como a gente falou anteriormente, eu citei a origem histórica, né, a origem histórica comunista. Então, me parece sim que o feminismo ele seguiu por esse caminho e ele foi como a cobra, ela vai mudando de pele, né? O movimento revolucionário ele vai se modificando na sua exterioridade. Ele continua firme e forte na sua marcha para a revolução. Mas ele vai mudando de pele, ele vai mudando um pouquinho as suas pautas, vai se adaptando sempre de forma a revolucionar, a inverter a ordem. Acho que o primeiro que falou aqui sobre revolução foi o Aloísio, na primeira fala dele. Então, me parece que não é exatamente partidário, não tem exatamente um partido, mas é um movimento que faz parte do movimento revolucionário mundial, que está, obviamente, ligado ao espectro político de esquerda ou ao espectro filosófico do progressismo, digamos assim. Então, como ele tenta perverter a ordem das coisas, então me parece que ele está vinculado, sim, a um espectro político, não exatamente um partido específico, mas a um espectro político de esquerda, certamente.
Ô Freire, recentemente alguém printou, eu não tenho Twitter, mas alguém printou um tweet da Luísa Sonza, cantora brasileira, e eu quero trazer esse tweet para cá para a gente falar sobre liberdade sexual. Eu confesso para você que eu fiquei muito pensativa a respeito disso aqui. Ela escreveu assim, ó: eu sou uma farsa, sou piranha de internet, o famoso fogo de palha. É um oi meio fofo que a pessoa me dá e já imagino 3 filhos, um Golden Retriever e uma casa no Alphaville. Sou uma vergonha para todos vocês, desculpa. Então, voltando lá no começo do tweet, eu sou uma farsa, sou só uma piranha de internet. Na verdade, quando eu vejo a pessoa me dando um oi fofo, eu quero uma casa no Alphaville, eu quero sei lá, ela fala, já imagino 3 filhos, um Golden Retriever, uma casa no Alphaville, etc e tal. E aí, eu pensei, poxa, ela é um baita símbolo hoje dentro do Brasil, ao lado de outras cantoras, como a Anitta, por exemplo, e outras também, do que se chama cotidianamente de liberdade sexual. Então, são mulheres muito livres, etc e tal, que, de certa forma, contrapõe, né, um pouco a esse tweet que ela fez. E eu queria saber de vocês, se mulheres independentes e livres sexualmente, né, teoricamente livres sexualmente, estão cada vez mais escravas de sua liberdade. Como você enxerga isso? Bom, eu acho que a libertação sexual como um todo, né, isso homens e mulheres, ela tem várias consequências indesejadas. Porque o ato sexual tem consequências. Acho que essa é uma das grandes mentiras que o nosso mundo contou, em especial desde os anos 60. Porque parece que, não, o ato sexual, ninguém está sendo prejudicado por uma relação sexual. Se você isola um fato, você não tem como ter a dimensão de todas as consequências dele. Divórcio é um problema relacionado, em grande parte, a questões sexuais. Muitos dos divórcios são por adultério. Muitas das crianças que crescem aos pais têm vários dos piores indicadores estatísticos. Isso é uma coisa que sumiram com várias estatísticas dessas, mas o fato é que nós sabemos que é associado drogas, crimes, várias coisas ao fato do menino crescer sem o pai, ao fato das crianças estarem sem os pais. Isso, obviamente, tem questões sexuais envolvidas. Todo o problema do aborto está associado a questões sexuais. Há problemas de depressão, problemas psicológicos associados a problemas sexuais, instabilidade na vida social, produtividade no trabalho. Então, é óbvio que nós vivemos numa sociedade, fundamentalmente, que muitos dos nossos maiores problemas são relacionados a questões sexuais. Então, é claro que tem muito problema e existem consequências disso. O que parece que ela está expressando é a natureza humana, porque, naturalmente, as pessoas querem ordem e estabilidade na vida delas. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, eu queria que a minha vida fosse um caos, eu queria que ela não tivesse ordem. Todas as pessoas têm impulsos que não são os nossos impulsos racionais, são impulsos imediatos que nos afastam de um caminho virtuoso. No entanto, quando nós seguimos eles, se qualquer um seguir todos os seus impulsos mais baixos, a pessoa vai destruir a própria vida muito rápido. Qualquer pessoa aqui, assim, não tem nenhuma pessoa... Física e psicologicamente. Física e psicologicamente, o caminho é quase que imediato, e em todas as paixões que a pessoa tenha. No entanto, as pessoas têm que olhar, pensar racionalmente e falar qual é o caminho que vai colocar a minha vida em ordem. E quando as pessoas fazem isso, elas naturalmente vão se sentir inclinadas a quererem ter famílias e tal. Eu nunca acordei de manhã e falei, nossa, que vontade de levantar e trocar uma fralda, que vontade de... não é assim que funciona. Tarefa. No entanto, a minha família é a coisa mais natural da minha vida, é a coisa mais orgânica, a coisa mais elementar, assim. Você vê uma criança, você quer cuidar dela, você tem a sua esposa, você quer cuidar dela. Então, não há como abolir isso. Acho que isso é uma coisa para confortar as pessoas. Às vezes as pessoas olham o mundo também, olhando do outro lado, né? Não só o lado da pessoa que pensa pelo feminismo. Mas ela vê, o mundo está muito caótico, é a crise social, é a crise da civilização, está tudo caindo. Sim, mas 2 mais 2 continua sendo 4, e a natureza continua existindo e a realidade continua sendo a mesma. Não há, em última instância, como se abolir a família. Tem até uma frase no documentário, a Judith Butler fala, não, esse mundo que nós criamos, né, ele é poderoso demais, vocês não tem mais como destruí-lo. Sim, eu entendo que existe um establishment que banca isso, mas a natureza não vai mudar. Não vai acontecer. Simplesmente o certo vai ser o certo. O que é e o que não é, não é. Acho que, em última instância, você pode tirar da sua vida a família, mas você não vai deixar de sentir a falta dela. Como uma antena, né? Tateando por algo ali. Mesmo que a pessoa não saiba dar nome àquilo. Porque, no fundo, só para complementar, no fundo, me parece que toda essa problemática se desenrola por assim dizer, numa rede amarrada em 3 pontos.
que nós poderíamos chamar os nós existenciais da mulher. Primeiro é a maternidade. Esse é o grande nó existencial, é a vocação primordial. E da maternidade surgem dois, que a Ana fez referência e o Guilherme também. Agora, da maternidade, desse primeiro nó existencial fundamental, vem o matrimônio para dar suporte à maternidade, como você falou, e com o matrimônio vem a família. Que vem o patrimônio. Sim. Me parece que toda essa problemática se desenrola em cima desses três pilares. E aí a gente percebe que a história do feminismo, o que é que ele tenta? Ele tenta destruir a maternidade, tenta destruir o matrimônio e tenta destruir a família. Então, a coisa se desenrola no meio dessa arena, me parece. E é engraçado como eles falam sobre isso, como se fosse um problema somente da mulher. Ah, por que a mulher tem que ser mãe? Pelo mesmo motivo que o homem tem que ser pai. Só que não tem nenhum homem reclamando de ser pai. Não tem um movimento anti-pai. Um movimento pró-anticoncepcional masculino. Não queremos assumir nossos filhos. Existem homens que não assumem seus filhos, homens irresponsáveis, que são justamente aqueles que não são cristãos, que não são morais, que são dados ao vício, que são dados ao impulso, que são liberais sexuais. Agora, não existe uma marcha de homens contra suas responsabilidades paternas. Então, quando a gente fala sobre casamento, parece, o movimento já criou uma mentira tão grande na nossa cabeça que a gente enxerga o casamento como um fardo feminino, a gente, através do pensamento feminista. Mas veja, não é o casamento. Ao mesmo tempo em que ele é um fardo para os dois, ele também é liberdade para os dois. Que vida miserável a de um ser humano que encerra todos os seus propósitos em si mesmo. Veja, vamos supor, o padre e a freira, que eles são celibatários. Eles não encerram a vida deles em si mesmos. A dona do convento a gente chama como? Madre, a chefona do convento. E o padre a gente chama como padre. Mesmo aquele que nega-se a maternidade e a paternidade por motivos religiosos, ele é pai e mãe. A freira é mãe de muitas almas, o padre é pai de muitas almas. A mulher e o homem, eles são necessariamente, essencialmente maternais e paternais. E isso é tão verdadeiro que a feminista que não tem filho tem 58 gatos. Ou ela vai criar uma ONG para ajudar outras mulheres. É alguma coisa você vai fazer. Se você não for um ser humano extremamente medíocre, egoísta, materialista e esvaziado de alma, você vai procurar fazer qualquer coisa que alcance outras pessoas. Você vai procurar. Inclusive, tem uma socióloga brasileira que é feminista e que, inclusive, parece que é anticristã, defende até a função social dos amantes e dos prostíbulos. Enfim, é uma loucuragem. Mas essa socióloga, a Genita Ameno, formada numa Universidade Federal brasileira, ela escreveu um livro chamado Crítica à Tolice Feminina. E nesse livro ela fala que a mulher tem dois lados, o A e o B. E esse lado é representado pela biologia feminina. Por exemplo, a nossa parte sensual é para fora, mas a nossa parte reprodutiva é para dentro. E o homem, a sua parte sensual, sexual, tanto quanto a sua parte reprodutiva, também são para fora. Vou falar uma coisa meio baixa, tomara que não tenha criança de 12 anos assistindo essa aula. Mas por que a necessidade, qual a necessidade de colocar o sacro escrotal para fora e não para dentro? Por que não poderia ser para dentro? Os óvulos não são para dentro? O ovário não está para dentro? Aí essa socióloga, ela combina a tese dela com a de uma outra feminista, que é a Camille Paglia, que inclusive, se não me falha a memória, ela é trans. Então eu tô falando... O quê? Eu acho Tomei que, uma não sei se ela é transgênero. Ela não é transgênero? É? Eu não sei. A Camille Paglia? Eu já vi uma entrevista dela dizendo que ela não se identificava com o seu gênero de nascimento, mas enfim, embora ela critique o tratamento hormonal para criança. Mas eu tô falando de duas feministas. Essas duas feministas, elas estão realmente preocupadas em tentar encontrar o lugar da mulher no mundo. Porque existe um número muito grande de feministas que está preocupada em colocar a mulher no lugar do homem. Isso é uma estratégia. Mas pode existir, e existem feministas que são um pouquinho mais sinceras, elas dizem assim, eu não quero botar a mulher no lugar que já é de outra pessoa. Eu quero descobrir qual que é o lugar da mulher, então. Tipo, é uma preocupação legítima, ok? Nunca se perguntou, homens e mulheres, qual é o meu lugar no mundo? Né? Então, o que essas mulheres falam? Olha, a mulher, ela é projetada para dentro. Dentro da mulher acontece a sua maior obra de arte, que é o bebê.
O homem não faz isso, por isso ele está o tempo todo, olha que coisa bonita, e nem é cristã, porque as duas não são cristãs, que elas estão dizendo, o homem, o seu órgão reprodutor está para fora. Para ele reproduzir um bebê, ele tem que se livrar do espermatozoide, ele tem que expelir. A mulher, para produzir um bebê, tem que receber. Tudo isso impacta a mulher essencialmente e psicologicamente. Então a mulher começa a olhar para dentro de si para produzir algo. O homem, por razões também biológicas, psicológicas e somatizadoras, ele começa a olhar para fora para produzir coisas. Então a Camille Paglia diz o seguinte, por que que o homem pintou a Capela Sistina? Por que que os nossos grandes escultores, os nossos músicos, Beethoven, Bach, Michelangelo, Da Vinci, porque eram todos homens? E a Camille Paglia dá uma explicação em uma entrevista dela. O homem está tentando deixar a sua marca no mundo. Ele precisa projetar para fora, porque ele não consegue projetar para dentro. A mulher, ela está muito mais completa sozinha. As feministas enxergam isso como uma inferioridade. A mulher consegue projetar dentro do útero dela a minha Capela Sistina. Veja como é que pode isso. Eu com esse nariz grande, com esse olho preto e com esse cabelo preto, dentro da minha barriga eu consegui projetar a Catarina. Ela tem um olho azul, ela é diferente de mim, ela faz coisas que eu nunca faria. Quando eu morrer, ela estará lá. Alguém pode ir lá e implodir a Capela Sistina. Mas a Catarina vai continuar existindo. E para quem é cristão, a Catarina, minha filha, inclusive a filha do Guilherme também chama Catarina, depois que nós morrermos, ela continuará existindo. E se alguém matar a Catarina, os nossos filhos, e eles não deixarem herdeiros, a alma dessas meninas, é eterna. Então a mulher consegue produzir algo que o homem, assim, ele é copartícipe, né? Há metade, 50% dos genes da Catarina. Mas você entende que fui eu que fiz aquilo? Foi o alface que eu comi, foi o bife que eu comi, que se transformou em aminoácidos, que geraram para esse bebê o corpinho que ele tem. É a tinta da Capela Sistina, mas a capela é a mulher. Exatamente. Só que olha como o movimento feminista enxerga isso como uma dificuldade. Por quê? É a negação da natureza humana. O homem participa de uma forma. Se o homem não está levando o bebê dentro dele, então sobra para ele uma outra missão. Tu não tem nada, tu não tá carregando esse peso. Quem já teve um bebê sabe, dói as costas, dá uma preguiça, um sono, Jesus amado. Quando foi votado o impeachment em Santa Catarina, eu estava grávida. Depois, pós-impeachment, que eu tive que assumir a liderança do partido, a Catarina tinha nascido. A minha maior preocupação no mundo era tentar aguentar o sono e o cansaço. Diante disso, o meu marido sair para trabalhar e trazer o alimento para casa, isso na Idade Antiga, na Idade Média, esta cooperação é o que possibilita a existência da raça humana. Não é uma brincadeira. Quando o Guilherme estava falando aqui, as feministas pensam num mundo todo muito louco, radical. Só tem uma forma de você eliminar o natural, que é se você tiver uma revolução extremamente radical e artificial. É só assim. E assim você vai ter que mudar as pessoas. Isso que a Luísa Sonza está falando é assim, é alguma coisa que grita dentro de muitas mulheres. Talvez não seja o fato de todas, mas eu já recebi no meu gabinete, eu já encontrei pessoas mulheres com 35, com 40 anos, que me encontravam e choravam. Olha, eu li o teu livro tarde demais. Agora eu estou tentando fertilização in vitro, eu estou tentando tratamento de fertilidade e eu não estou conseguindo. Porque eu achei a vida toda que o que eu queria era isso. Então, Ainda bem que eu li a tempo. Não tem problema você querer trabalhar. Só que assim, dentro do seu corpo existe um destino. Que a Simone de Beauvoir negava. A biologia não é um destino. É um destino. Ou você abraça ou você nega. Mas alguma decisão você vai ter que tomar em relação ao seu destino biológico. Mesmo se você quiser trocar de sexo, eu quero trocar de sexo. Ou seja, quero mutilar meu corpo para me parecer como pessoa de outro sexo. Você vai ter que tomar uma decisão com base no sexo que você tem. Então, a realidade grita em qualquer mulher. Desde a história da Grécia era assim, há uma diferença enorme entre a mulher solteira e a mulher casada. É como se fosse uma mudança de mentalidade. A mulher solteira quer conquistar o maior número de homens possível. A mulher casada quer que a solteira conquistadora não chegue perto do marido dela. E atrelado a isso está o matrimônio e há uma outra coisa, que é o patrimônio, que é o que justifica nós estarmos em uma sociedade patriarcal. Por que nós não estamos numa sociedade matriarcal? Pense nisso. Por que não são as mulheres que
dominam na hierarquia ou na autoridade? Por que nós não temos? Cadê as sociedades matriarcais? Onde é que elas estão? O que estão propondo para a gente? É uma sociedade matriarcal? Como é que funciona? Qual é a explicação? Vai funcionar como isso? Alguém tem como explicar? A Luísa Sonza vai me explicar? Vai ser como essa sociedade? Quem vai sustentar os filhos? A comunidade? O Estado comunista? Se a gente vai destruir o que a gente tem, a gente vai botar o que no lugar? Aloísio, vou fazer uma pergunta abrangente para você sobre ideologia de gênero. Eu já ouvi essa expressão há muito tempo, há muitos anos, e quando eu ouvi a primeira vez, falei, esse povo é tudo louco. Isso é tudo uma teoria da conspiração, desse povo de direita maluco aí que não tem nada a ver. E eu tenho certeza de que para a maioria das pessoas que escutam isso pela primeira vez, sem nunca terem ouvido nada, assim, miseravelmente parecido com isso aqui, as pessoas vão pensar isso também. Então eu quero saber de você, primeiro, se ideologia de gênero é um fato, ou se isso está em livro, se isso existe mesmo, ou se é uma conspiração delirante de uma direita maluca, conservadora. E se, havendo de fato, essas pessoas que defendem a ideologia de gênero estão genuinamente preocupadas com o combate à discriminação. Primeiro, quem defende a ideologia de gênero não chama ideologia de gênero. Esse é o primeiro detalhe. É teoria de gênero, que não é teoria. Então, eles não gostam muito desse termo, ideologia. Quando nós dizemos ideologia, eu sempre gosto de ir na raiz da palavra e pegar a acepção que o próprio Karl Marx deu para a ideologia, né? A ideologia. O Karl Marx dizia que a ideologia é um Ideenkleid, é um vestido de ideias. Ou seja, é um discurso de justificação camuflado para encobrir um propósito que subjaz ali, escondido. Isso é ideologia. Então, quando nós dizemos ideologia de gênero, nós estamos sinalizando que, em sendo ideologia, ele tem um discurso para o povão e o discurso da coxia. O discurso interno é o que está nos livros. Que ninguém lê. Que ninguém lê. Esse é o ponto. O discurso do povão é o que está na grande mídia, é o que está na cultura, é o que entrou no sistema educacional, está nos livros didáticos. Então, esse é o primeiro ponto. Quando nós falamos ideologia de gênero, nós estamos sinalizando que isso aqui tem uma malandragem aqui embaixo. É algo que eles estão dizendo, mas está desconectado da realidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho muito interessante assinalar é que, se você chegar em qualquer local, eu faço isso muito nas palestras que de vez em quando eu dou, eu faço sempre uma pesquisa. Muito interessante. Eu digo assim, quem daqui sabe que esse negócio que a gente chama de ideologia de gênero foi um negócio gestado pelo movimento feminista e não pelo LGBT, pela militância gay? Ninguém sabe. Todo mundo acha que foi da militância gay. Ninguém sonha que aquele negócio que o pessoal abomina, muita gente, ideologia de gênero, não, isso aí foi gestado a duras penas pelas feministas. Isso é muito curioso. Quando é que há uma virada? Quando é que a militância gay toma para si a agenda de gênero? Ou seja, quando é que essa agenda de gênero é incorporada à militância gay? Foi num evento, numa conferência que eles fizeram em Yogyakarta, em 2006. Mas veja, a agenda de gênero vai para a plataforma mundial em 95 com a Conferência de Pequim, que foi a Conferência da Mulher. Ali, toda a agenda de gênero, que vinha sendo gestada já há décadas pelo movimento feminista, aquilo entra na plataforma
da Conferência de Pequim, que é uma conferência da ONU em 95, e daí vai como política para todo mundo, né? Só que isso só entra na agenda, na plataforma da agenda gay em 2006. Então isso é muito curioso. E tem uma coisa interessante que é o seguinte, até 2010, se a gente olhar direitinho, a sigla, que não para de crescer, né? Para de crescer a sigla. Mas na década de 80 era assim, GLS. Eu uso até hoje. Não é GLS? Eu não quero nem saber. Até 2010 era como? Você lembra? Como é que era? Não era que é hoje, não. Tem uma sutilezazinha. Era GLBT. Lembra? Uhum. Não era LGBT. Eu uso GLS, que eu acho antiquado. Não era GLBT. Não era LGBT. Você diz, isso não era... Não, isso é uma confusão. Isso é o seguinte, esse negócio é nosso, as lésbicas. Então, nós temos que botar o L na frente. Vocês usurparam a nossa agenda. Pode prestar atenção. Depois de 2010, a sigla muda. Isso é briga interna. É briga da galera. Mas isso daí sinaliza o quê? É cobra engolindo cobra, esses caras. Por quê? Porque é do movimento revolucionário essa destruição. Nunca terminar a revolução. É isso. Não pode, porque se acabar, deixa de ser revolucionário. Né? Então, essas considerações são bem curiosas e bem interessantes, porque quem está de fora não presta atenção nessas coisas. E isso tem um valor. Agora, especificamente em relação à ideologia de gênero, como eu falei no começo, é a ponta de lança, é a crista da onda de uma história de pelo menos 200 anos, como a gente sinalizou. O documento fundador é o livro da Mary Wollstonecraft, do movimento feminista, né? É um livro da Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women, 1792, que o pessoal chama as protofeministas, né? Ela já dizia nesse livro, olha quanto tempo, que se a escola pública mista, obrigatória, compulsória, mista, importante, meninos e meninas na mesma sala, ensinasse o mesmo conteúdo aos meninos e às meninas, elas e eles seriam iguais. Essa é a tese do John Money. Também. Essa é a tese do John Money. Isso daí é 1792. O John Money é 1972. Faça as contas. O Money era o psicólogo neozelandês que cunhou o termo igualdade de gênero, identidade de gênero. E tem aquele experimento que ele fez, desastroso, né, que está aí na internet, documentário da BBC, eu acho, com aqueles irmãos, né? Desgraça da família. Não, comenta para nós rapidamente a respeito. Eu sei que muita gente não conhece. Um casal teve lá 2 filhos gêmeos, né? E tiveram que fazer um procedimentozinho na pitoca dos menininhos lá. E aí... Eu nunca ouvi essa expressão. Nunca ouvindo esse termo? Na pitoquinha deles. Aí... E num dos meninos deu um problema. Só um deles foi submetido porque teve o pênis mutilado pelo instrumento de cauterização. Isso. Aí o outro não foi submetido ao tratamento. Porque a mãe ficou com dó. Isso. Só eu não vou fazer porque já mutilei um filho. Já deu errado aqui. 6 meses depois, aquele filho que não havia sido submetido à cirurgia apresentou melhora naturalmente. Isso. Curou-se do que parecia ser uma fimose. Isso. E o outro estava o problema. E o outro estava mutilado. O sentimento de culpa começou a metralhar os pais. Porque eles mesmos escolheram submeter o filho ao procedimento. Na mesma época surge a solução perfeita, que é o John Money na televisão dando entrevista dizendo que eu tenho uma solução, veja. Esse negócio de sexo, o menino só se comporta com o menino por causa da criação. Se você educar uma criança, mesma tese da Mary Wollstonecraft, 1792. Se você educar uma criança, educar um menininho como menina, ele vai ser menina. Ela ouviu aquilo desesperada, o casal, né? Procurou e fizeram o experimento com a criança. E aí foi um desastre, né? Cresceu ele. Depois mudou para Brenda, era Brian, se eu não me engano, o nome dele. Bruce Brian, né?
mudou o nome para Brenda, mas ele, algo dentro, começava... E assim, era não comente com ninguém, não diga nada a ele, mas botava vestido e sempre havia uma insatisfação do menino. Chegou por volta dos 15 anos, os pais não aguentaram, contaram. Aí foi um desastre. Um pesquisador, inclusive, essa é a importância do contrassenso na universidade. O pesquisador, o Dr. John Money, na Universidade Hopkins, ele tinha um grande inimigo, um adversário, que era o Dr. John Diamond. Eu não sei se o primeiro nome dele era John, mas era Diamond o segundo. O Dr. Diamond vivia em conflito com ele. Então, olha a importância de você ter disputa na universidade. E ele resolveu procurar esses gêmeos, porque o Dr. John Money publicou sobre esse caso. Para você ver que não é teoria da conspiração, existe um livro em português, publicado por ele, John Money, chamado Papéis Sexuais. Neste livro, lá pela página 90, há a descrição desse caso, que ele chama de caso João e Joana, onde o João virou Joana e ele disse que foi um caso bem sucedido. Depois, a Brenda, que já havia virado Brenda, que voltou a se chamar David, se cometeu suicídio, o irmão em overdose também morreu, especula-se que foi suicídio, e os pais alcoólatras, esquizofrênicos, destruiu a família toda. Outro pesquisador, olha, veja como a importância de ter vários pesquisadores sobre o mesmo tema. Dr. John Cola Pinto, não é engraçado ele ter esse nome para falar sobre esse assunto, mas o Dr. John Cola Pinto escreveu um livro que está publicado em português chamado Sexo Trocado e fala sobre esse caso com detalhes. Esse caso foi um experimento científico fracassado que mostra que uma criança não pode ser aleatoriamente submetida a um tratamento de mudança, de transformação do seu psicossexo, que era também uma das expressões usadas naquela época. Então, claro que um único experimento não encerra a questão, a gente precisa ser honesto, né? Um único experimento não encerra uma matemática. Mas esse experimento mostra o quê? A sanha científica, né? Sem ética, e como movimento, qualquer movimento feminista, qualquer movimento político partidário, ele está disposto a usar da ciência de forma antiética para tentar comprovar mentiras. É importante deixar isso claro. O movimento feminista fez isso inúmeras vezes, a ideologia de gênero faz isso, outros movimentos que estão por aí fazem isso. Então, outro dispositivo de mentira utilizado pelo movimento feminista foi para a aprovação do aborto na Suprema Corte americana em 1973. Eles usam de muitas mentiras. Então, assim, é muito importante deixar isso claro. Várias pautas do movimento estão cheias de mentiras. Não somente de faces ocultas, mas de mentiras deliberadas também. Arthur, meu querido, o pessoal deve estar em polvorosa aí. Tem alguma pergunta para nós? Tem sim, Lara. A gente está recebendo aqui várias perguntas. Inclusive, eu quero falar para vocês que estão assistindo isso aqui ao vivo, pra vocês mandarem as perguntas também no chat. A gente está lendo e está selecionando aqui as perguntas de vocês. Aproveitem também para deixar o seu like, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui que a gente faz com muito amor e com muito afinco para vocês. Vou ler aqui uma pergunta, eu tenho duas perguntas aqui, mas eu vou ler a primeira e essa eu quero direcionar para o Freire, que tem 2 filhas, né? Quero ver como é que o Freire se sai dessa, ó. Minha filha tem se manifestado a favor do feminismo. Como devo proceder? Quem viu essa pergunta aqui foi a Sandra Ataíde. Vamos lá, Freire. Boa. Bom, eu acho que o melhor modo para proceder em qualquer situação dessas é que fique tudo muito claro, na verdade. Eu tive, na verdade, uma experiência boa com essas coisas no colégio. Eu via muitos meninos, teve um período, anos atrás eu dava aula para colégio e via muitos meninos saindo do colégio e entravam na faculdade. E aí eu comecei a perceber uma certa porcentagem de meninos que se perdiam na faculdade, que ficavam piores, e outros que continuavam com a cabeça sã na faculdade, apesar das dificuldades. E eu comecei a reparar que os meninos que saíam bem da faculdade, as meninas igualmente, tinham um preparo muito explícito sobre essas questões polêmicas. Muito explícito, eles tinham muito claro, assim, o que é o movimento feminista, para onde o feminismo está indo, quais são as pautas. Tem uma certa... Não precisa ser num nível acadêmico, como nós falamos, mas eles tinham uma certa clareza, né? Eram pessoas que sabiam, pelo menos, refutar os argumentos básicos dessas coisas. E isso eu reparo porque muitas pessoas pensam, há uma desvalorização. O Brasil é um país muito sentimental nas coisas, e muito intuitivo. E falam, não, é uma questão sentimental, seu amigo. Não basta para certas questões a pessoa só ter bons sentimentos e ter uma proximidade com os filhos, que é uma coisa ótima. Aliás, eu diria que isso é
Na verdade, a base. Tem que ser próximo dos filhos, tem que ter uma boa relação com eles e tem que se dar bem com os filhos. Mas, dada essa boa relação, você precisa ensinar as coisas para eles. Não vai ser natural. Se você delega completamente a educação dos seus filhos para a escola e para o mundo e para a mídia, ou para a internet, larguei meus filhos na internet, eles vão ser mal educados. Não tem nenhum perigo deles serem bem educados se você está delegando assim. Então, você precisa assumir essa educação dos seus filhos e passar para eles o conteúdo. A grande maioria das pessoas que adere a qualquer movimento político, ou qualquer ideologia, o faz sem conhecer as implicações das coisas. Aliás, a grande maioria das pessoas que tomam qualquer atitude não pensa nas implicações naquele momento, ou não conhece. Por isso que eu acho que muitas pessoas menosprezam esse fato. O quanto as pessoas tomam más decisões por ignorância e porque elas não conhecem as consequências daquilo. Elas estão olhando algum elemento muito específico. As minhas amigas da escola falaram, fulano falou. Eu não quero, uma pauta muito legítima, eu não quero que as mulheres sejam abusadas, que se tem uma coisa que é clara e que tem que ser defendida, é que as mulheres não podem ser agredidas, abusadas. Isso é absolutamente coerente. Por causa disso, a pessoa acaba sendo seduzida por outras ideias. Então, eu acho que a relação com os filhos é muito simples, na verdade. A Hannah Arendt falava de maneira fantástica que a crise da educação envolve autoridade, religião e tradição. O que é isso? Basicamente, religião é religar a pessoa a por que você está aqui. Se o seu filho não entende qual o motivo, por que ele está vivendo nesse mundo, qual o sentido da vida dele, ele vai ter uma dificuldade muito grande em ter um bom caminho na vida. Se ele não conhece a tradição que foi passada do passado, porque a Hannah Arendt fala, você pode até não ser conservador na política, mas na educação é impossível não ser, porque a educação é puro conservadorismo, a educação é preservar o legado do passado. Se você preserva esse legado, você consegue, portanto, estar preparado com as respostas do passado. É aquilo que a gente está falando, o documentário tem muito dessa função de passar a história do feminismo para que a pessoa entenda, consiga se situar. E tem que ter autoridade. E a autoridade decorre de uma vivência das coisas, que a pessoa tenha propriedade. Então, o pai tem que se preparar para poder lidar com essas questões. Não basta também o pai sair falando qualquer coisa, porque ele tem que ter um certo preparo. Isso faz parte da função paterna e esse preparo tem que ser exercido de uma maneira clara e direta. O pai não pode não ter autoridade com os filhos. Quando se respeita todas essas questões, você não cai num vício que a Hannah Arendt fala, que é o seguinte, o mundo da criança. Não, ele está no mundo dele, ele respeite o mundo dele porque ele está vivendo esse mundo. Não existe o mundo da criança, existe o mundo adulto, que é, na verdade, um mundo real, que não tem um segundo, embora a criança tenha que ser preservada a infância dela e que ela brinque, outras coisas. Isso não é o que a Hannah Arendt está chamando de mundo da criança. Ela está dizendo o seguinte, se você não tem ferramentas para lidar com os problemas reais do mundo e em algum momento você não adquire elas, você vai ser prejudicado, o mundo vai passar por cima de você. Então você precisa dar essas ferramentas para os seus filhos. Eu acho que a educação dos filhos não é uma coisa... Como a gente tem... nós somos muito ausentes na paternidade, muito ausentes na maternidade, nós temos poucos filhos, nós não lidamos mais com essa experiência, nós temos muita insegurança com tudo isso. E também por causa do movimento, todos os movimentos que são contra a paternidade e a maternidade, a gente pensa, mas será que eu consigo? Será que dá? Será que é possível? Na realidade, a responsabilidade pessoal, a paternidade e a maternidade são extensões da responsabilidade pessoal. Se uma pessoa vive uma vida perfeitamente madura e centrada, ela consegue educar bem os filhos. Nós temos no Brasil uma geração de senhorias do interior que, na sua... não tinha uma ausência de conceitos metafísicos, educaram muito bem os filhos, educavam os filhos com uma coerência muito grande, independente disso, porque tinha uma visão religiosa, tinha uma visão moral muito clara, tinha um norte para ser passado. Então, acho que essa preocupação ela tem que se manifestar num esforço educacional completo, né? Uhum. Como você vê isso, Lude? Eu não tenho a experiência que o Guilherme tem, porque eu não tenho filhos e nem filhas, como é o caso do Guilherme. Mas eu observo esse fenômeno da orientação como sendo fundamental. E observo o seguinte, enquanto o Guilherme estava falando, a cabeça estava aqui maquinando um exemplo que grita para mim, sempre gritou, a respeito de como as nossas crianças não estão sendo treinadas para enxergar a realidade que está na frente delas. Como os nossos olhos estão sendo treinados desde o início a negar o que nós estamos vendo. E eu pensei num exemplo que agora se tornou extremamente popular,
que é o exemplo do cantor, ou como dizem por aí, da cantora Pablo Vittar. E eu pensei o seguinte, as pessoas estão chamando o Pablo Vittar... Pablo é um nome masculino, agora adentrando na sua seara aí de conhecimento, Pablo é um nome masculino, mas parece que até mesmo, não sei se com a intenção de chegar ao extremo da humilhação linguística, já estão chamando de a Pablo. Então, já estão colocando o artigo, né, a Pablo. Então, é o extremo da negação da realidade. Então, você sabe que é um sujeito biologicamente homem e você tem que negar aquilo, você tem que negar o que você está vendo, e ainda por cima, ele parece que propositalmente, eu não sei, ele manteve o nome masculino e colocou o artigo como sendo feminino. Então, ficou a Pablo. Então, ali tem uma desconstrução total do nosso padrão, da nossa realidade, com aquele objetivo de realmente destruir a tua inteligência, de destruir, de inverter todos os nossos valores. Então, a criança... Então, agora, respondendo a pergunta, a questão de criação das crianças, orientação das crianças. Imagina como fica uma criança que, desde o início, ela já está imersa neste ambiente. Como fica o senso de orientação de uma criança destas? Então, fica aí a dica para os pais, né? Eu não sou mãe, mas eu não estou no meu lugar de fala, mas eu acredito abstrair, que, como disse o Luiz, tenho a capacidade de abstração como, né, todo ser humano. Né? Eu consigo abstrair no sentido de que uma criança que não tem o mínimo de orientação no mundo e não consegue sequer se orientar sobre o que realmente é feminino, o que realmente é masculino, ela não consegue colocar os seus pés no chão. Ela fica realmente desorientada. É como se ela estivesse em permanente flutuação no mundo. Então, me parece que o papel dos pais é situá-la no mundo, colocá-las com os pés no chão, e ainda que seja para orientar, está acontecendo isto, não embarque nessa, porque senão você vai se perder. Inclusive, isso que os dois estão falando é científico, é documentado. Recentemente eu vi uma matéria jornalística falando que de cada 10 adolescentes jovens de famílias cristãs que entram na universidade, 7 abandonam a religião de origem. Não sei se vocês viram isso. E eu tive essa experiência pessoalmente, porque eu entrei na graduação do curso de História, que é grave o problema. Entrei no curso de História com colegas de diversas religiões. Espíritas, católicos... Saí no último curso da faculdade como a única religiosa da sala. No dia da formatura era a única religiosa presente. Depois eu fui para o curso de mestrado. No curso de mestrado, que já é um level 2, terceira fase do videogame, na minha sala eu já entrei como única cristã do curso. E isso não é apenas uma cogitação minha, porque houve um imbróglio, teve um processo judicial, briga com a professora, e eu aleguei injustiça, que a professora estava me perseguindo por eu ser cristã, e os colegas, em defesa da professora, fizeram uma carta, que foi publicada nos autos do processo, dizendo o seguinte: olha, embora não exista nenhum cristão na nossa sala, há pessoas de diversas filosofias religiosas, filosofias espirituais. Uma coisa assim, nem a palavra religião eles conseguiam usar direito. Então, filosofias, né? Então, como é que pode, num país onde 85% da população é evangélica ou católica, eu estar em um lugar onde menos de 10% é cristão? Então, você veja, sim, essa preocupação dessa mãe, ela é legítima. Há uma graduação. E assim, estatisticamente não sei porque eu não fiz essa pesquisa, mas empiricamente eu posso dizer que essa graduação é quanto mais tempo em escolarização formal, mais tempo longe da identidade da raiz familiar. Isso. Porque o sistema educacional foi tomado. Porque, volto a dizer, nós não podemos perder de vista que nós estamos falando do movimento revolucionário. E o movimento tem uma agenda revolucionária, onde essas várias correntes
entram, ora se ajudam, ora brigam, aquilo. Então, é um movimento que tem uma agenda. Um dos pontos da agenda é a tomada do sistema educacional. Quando eu digo tomada, é um local onde nós vamos inocular aquilo que nós queremos que seja inoculado, né? Isso tem uma história. Então, se você analisar a tomada do sistema educacional, a gente já tem pelo menos 100 anos dessa brincadeira. Então, por exemplo, no início do século XX, a escola, ali nos Estados Unidos, a escola deixa de ser o local do aprendizado e passa a ser o local da transformação social. Aí vem o John Dewey e tal. Local da democracia, o local da cidadania. Veja, isso é lindo. Da formação crítica. Formação crítica. Aí já vem o pessoal da Frankfurter Schule, da Escola de Frankfurt, né? Já ali na década de 20. A Escola de Frankfurt, a gente não pode esquecer, é em 23 que foi criada. Então, veja, a escola deixa de ser o local do aprendizado, passa a ser o local da cidadania, o local da transformação social. É o local da socialização. Aí o pai chega e paga R$5.000. O menino não aprende nada. Nós estávamos começando ali, 13 anos, analfabeto, né? Mas está socializando. Mas o que é isso? Quem é capaz de... Você, Guilherme, que é um rapaz inteligentíssimo, você é capaz de definir o que é a socialização? Eu não sei. Aqueles falam nebulosa. Na prática, Como é? O que é isso? Na prática, na verdade, eu acho que o que acontece e acho que você tinha me perguntado o que é o establishment. Quando você vê que há um consenso do aparato escolar e universitário, e todo esse consenso vai nessa religião oficial do Estado moderno, que é o progressismo, é exatamente isso que é o establishment. Você tem um sistema que financia uma religião oficial, e quando você diverge dela, você está em maus lençóis. E, na verdade, socialização é um eufemismo para dizer eu estou arregimentando as crianças para a ideologia oficial, para a religião oficial do negócio. No fundo, eu fiquei muito essa impressão. Eu fiz meu TCC sobre John Dewey e eu fiquei com essa impressão tremenda lendo tudo isso. Eu falei, olha, na verdade, isso aqui é cheio de eufemismos, mas existe uma necessidade de pegar várias pessoas porque existe um poder estabelecido, uma oligarquia estabelecida no Ocidente, que ela precisa que todo mundo esteja seguindo a mesma pauta. Essa oligarquia liga muito pouco para a condição da mulher. Na verdade, ninguém está... na verdade, a mulher sofre muito das principais... que sofre... Creio que, em muitos aspectos, a mulher sofre muito mais com a revolução sexual do que os homens. Por N motivos, porque para a mulher, inclusive, as consequências físicas do ato sexual são mais intensas do que para os homens. Então, visivelmente, a mulher vai sofrer mais com isso. Acho que, na minha experiência pessoal, eu vejo que a revolução sexual afeta várias vidas femininas. Inclusive, não é muito claro para várias pessoas, sem dúvida os homens são muito afetados também, mas não é muito claro para as pessoas o que é mais a feminilidade. As pessoas estão tentando desconstruir essa noção. Portanto, é difícil achar bons exemplos. Quais são os bons exemplos femininos? Quais são as referências? Quais são as figuras que as pessoas podem seguir? Não é fácil encontrar isso. Então, a universidade, ela exclui, ela não tem uma educação feminina. Eu nunca vi a universidade dando grandes exemplos de grandes vidas de mulheres incríveis. Joana d'Arc certamente não está sendo ensinada na escola. A não ser que seja uma Joana d'Arc fake. Tem vários filmes, aliás, Joana d'Arc malucas. Ou feminista, Joana d'Arc feminista. Então pode ser essa versão, mas a própria dificilmente vai ser ensinada. Ou a Princesa Isabel, que foi a melhor rainha, melhor imperatriz que o Brasil não teve. Foi talvez uma das grandes figuras, a Maria Teresa, esposa de Dom Pedro II, era espetacular também. A Imperatriz Leopoldina. Então, na verdade, as mulheres eram, no geral, melhores que os homens na monarquia brasileira excepcional. Então, essas coisas não são ensinadas, elas não são passadas. Como elas não são passadas, ninguém chega e fala, filha, eu vou ensinar você a ser como a Imperatriz Isabel, certo? Você vai ser uma figura, vai ser almejada uma grande mulher. Eu não consigo acreditar que todo esse sistema está querendo, na verdade, inspirar as mulheres a melhorar a vida cotidiana delas ou as aspirações. Se não é para isso, para que é? Para que é? No final, me parece que é uma justificativa de um sistema de poder. Portanto, sob a premissa de que nós vamos derrubar o patriarcado, o sistema de poder atual ele é todo preservado, ele é todo estabelecido, todo mundo continua servindo um sistema sob a pretensão disso. Então, quando eu vejo tem até aqui em volta de nós, essas fotos
desse movimento feminista antigo americano, né? O que eu vejo com tudo isso é que os mesmos partidos e as mesmas estruturas que ajudaram a fomentar isso estão no poder até agora. Não teve nenhuma mudança nesse sentido, não houve nenhuma transição. Esse movimento todo serviu para legitimar esse mesmo grupo no poder. E a mulher que marchou na rua, ninguém nesse grupo de poder ligou para ela ou está preocupado com ela. Foi usada, como a gente comentou, né? Pois é, ninguém está nem aí, o professor universitário não está nem aí para ela. E no dia a dia mesmo, se ela perceber o problema e ela se insurgir contra isso, ela vai ser igualmente cancelada. Ninguém vai preservar os direitos dela e os benefícios dela. É imediato que a gente tem um documentário na BP Select que chama Uncle Tom, que a gente passou, que é sobre os conservadores, os negros americanos que são conservadores, e daí eles perdem o status de negros, eles são cancelados, eles são xingados, eles são atacados de maneira virulenta. A mesma coisa acontece com a mulher. Se a mulher chega e começa a falar, efetivamente fala, não, acho que tem que ter família tradicional, acho que tem que ter uma vida cristã, acho que não é assim, imediatamente os mesmos que são pretensamente defensores da mulher vão atacá-las de maneira até mais violenta do que atacariam eu falando aqui, por exemplo. Vamos falar, você está fora do seu lugar de fala. Mas a mulher que é traidora do grupo é mais atacada ainda. Então, na verdade, eu acho que nós somos obrigados a concluir que não há uma preservação de fato da vivência das mulheres, do que é da proteção da mulher, porque isso envolveria, para mim, uma apreciação do que é feminino. E a produção... Eu só para encerrar esse laço com a pergunta da educação, olha, tudo isso que nós estamos falando com aquele questionamento que foi feito e com o que a Ludmila falou bem no início da nossa live. As crianças e os adolescentes que estão lá na sala de aula dos seus filhos, eles não são doces, gentis, civilizados, amáveis, empáticos, para promover essa suposta socialização amorosa e fundamental que a esquerda diz que existe na escola. Eles são um grupo, inclusive há uma história, não confundir os dois Williams, né? Mas o William Golding, que não é o William Godwin, é um literato que escreveu uma distopia, uma história de crianças que se perderam numa ilha. As crianças, elas são... Os crianças e os adolescentes... É o Senhor das Moscas. O que eu falei? Não falou. É o Senhor das Moscas. As crianças e os adolescentes, um dos motivos dos seus filhos estarem passando por isso é que os colegas, crianças e adolescentes, eles são cruéis. Se você não usa a roupa que eles usam, você é cafona. Se você não usa o linguajar que eles usam, você é filhinho do papai. Se você obedece seus pais, se você diz no meio do seu grupinho de adolescentes, eu vou perguntar para o meu pai, se meu pai não deixar, eu não vou, porque eu acho que meu pai sabe o que é bom para mim. Todos os adolescentes vão te olhar com cara de você acabou de invocar o Satanás aqui no meio de nós. Por quê? Eles têm essa pressão, eles querem montar um grupinho que consiste em quebrar outras autoridades, tanto a do professor, que já não tem autoridade nenhuma mesmo, que já perdeu sua autoridade, quanto a dos pais também, que estão perdendo essa autoridade. Então, este grupo de 30 colegas, de 20 colegas, ele é extremamente cruel. Um dos motivos pelo qual você entra logo pro grupo do Zemo, pro grupo das patricinhas, pro grupo dos roqueiros, porque se você ficar sem grupo, vão ser vários em cima de você. Então, você tem que entrar pro grupo. Então, uma das funções que o pai tem é de dar segurança para esse filho. Escuta aqui, se tu não tiver grupo em lugar nenhum, tu não tem grupo nenhum em lugar nenhum, tu tem um grupo base aqui, que é onde tu veio, para onde tu pode voltar. Se der tudo errado na tua vida, tu pode voltar aqui. Se você se decepcionar, você pode voltar. Você tem que dar segurança para o seu filho. Aqui você tem segurança que é real e amor real, que não é condicionado. Os seus colegas vão lhe retribuir com alguma coisa ou não. Aqui dentro da nossa casa, não. Aqui dentro da nossa casa, há confiança. Produção? Eu ia falar uma coisa que não é porque... Definitivamente não é porque eu dirigi o documentário, mas as pessoas têm que assinar o Acesso Total do Brasil para ela entrar. Eu recomendo fortemente que elas vejam o documentário e vejam o curso da Ana na sequência, né? Então é bom elas terem os contos para já fazer as duas coisas em conjunto. Porque é muito importante conhecer essa história, começo, meio e fim. Nós estamos falando aqui na live e certamente vai ter vários conteúdos. Mas eu acho que se a pessoa não para estudar isso, é muito difícil passar para uma criança, para o jovem, esse conteúdo. Alguém vai ter que passar, vai ter que de algum modo mastigar. O documentário, no fundo, ele é um modo simplificado de você poder passar isso, né? Aí vamos falar assim, Guilherme, você é homem, está falando isso.
a roteirista do documentário é mulher, montadora é mulher, a locução é mulher, tá cheio de mulheres, a diretora de arte é mulher, até fizeram um post de e-mail de todas as mulheres da equipe, a Ana é entrevistada, as mulheres estão fazendo uma coisa. A questão e que estão no documentário não é simplesmente só porque elas são mulheres, porque elas são mulheres que são boas e estão falando coisas boas, o que faz toda a diferença, porque as pessoas não devem ser julgadas por aspectos acidentais, mas pela essência delas. Mas eu acho muito importante as pessoas estudarem, pegarem esse conteúdo, porque acho que é uma oportunidade que independente se eu não estivesse aqui, se eu não estivesse fora, não estou no Brasil Paralelo, não estou fazendo nada disso, eu estaria recomendando que as pessoas se informassem nisso. Né? Maravilha. Posso chamar? Falar com a produção? Ok, beleza? Produção, querida, roda para nós mais um trecho do nosso documentário, falando nele. Judith Butler daria continuidade ao debate acerca do sexo e gênero na obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Nela, Butler cria o conceito de performatividade de gênero, segundo o qual a forma de agir, de comportar-se e de vestir-se é o que vai definir o gênero da pessoa. Esse sujeito fluido dá margem à criação e à difusão da teoria de gênero. A teoria segundo a qual você, sujeito, pode ser o que quiser, conforme as suas próprias intenções, ou conforme você esteja se sentindo, ou, como diria Judith Butler, conforme a sua performance, conforme as suas escolhas na sua forma de existir. Remontando novamente aqueles conceitos de existencialismo que a gente também já encontrava em Simone de Beauvoir ou na própria Beth Friedan. O incentivo a essa ideia de que você nasceu mulher, mas você não precisa ser mulher, ou você nasceu homem, mas você não precisa ser, tem um objetivo muito claro, que é descaracterizar o indivíduo. If gender is the cultural meanings that the sex body assumes, then a gender cannot be said to follow from a sex in any one way. And you come to find yourself. Meanings that the sex body assumes. It is true that Simone de Beauvoir and feminist theory from the beginning said biology is not destiny. Your social destiny does not follow from your biology. E lembrando que o documentário exclusivo para membros assinantes da Brasil Paralelo, documentário sobre feminismo chamado A Face Oculta do Feminismo, já está disponível para você. Você pode assistir a este documentário neste exato momento. Lembrando também que o melhor plano da Brasil Paralelo, mais completo de todos, plano chamado Acesso Total, está com desconto de mais de R$ 250, para que você possa ter acesso a todo o conteúdo da Brasil Paralelo, desde o streaming até os cursos do nosso núcleo de formação. Então, não perca essa oportunidade. E lembrando também que, se você assinar o plano Acesso Total durante essa live, você está vendo um reloginho aí na tela, apenas durante esta live, você vai concorrer a um de 100 exemplares que serão sorteados na semana que vem. Então, na semana que vem, nós vamos sortear 100 exemplares do livro da Ana Caroline Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão. Eu espero muito que você seja sorteado, eu espero muito que você entre no plano Acesso Total. E para nós já nos encaminharmos aí para o final, o Arthur, não é, Arthur? Tem uma última pergunta para o pessoal? É isso mesmo, galera. Só que essa pergunta não é de ninguém, essa pergunta é minha. Eu que quero fazer essa última pergunta para vocês, porque a gente já está aqui falando todo esse tempo, né, de ideologia de gênero, a gente falou do DOC, né, A Face Oculta do Feminismo, e a gente está entendendo, né, que o DOC e esse movimento feminista atual, né, tá pautado nessa ideologia de gênero. Só que eu quero saber agora, o que vai ser do futuro? Qual que é o futuro, então? Se isso é o feminismo hoje, qual será o futuro? Qual é a pauta do futuro do movimento feminista? O que você nos diz, Aloysio? Qual a pauta futura? Veja, Guilherme já sinalizou alguma coisa aí, né? Diga, Freire. O futuro é esse projeto de destruição total da natureza humana, não é? Fala aí, Guilherme. Dessa síntese entre homem e máquina. Sim, homem, máquina e animal. Assim, há
desde o começo do movimento revolucionário do século XX, existe essa discussão do transhumanismo. O H.G. Wells, que foi uma das pessoas que fizeram os estatutos da ONU e foi um dos pais do movimento socialista fabiano, já tinha escrito a Ilha do Dr. Moreau, que é sobre experiências para misturar o DNA dos homens com os animais. Porque ele entendia que as pessoas iam ficar mais fracas. Com o progresso tecnológico, as pessoas ficam fisicamente mais fracas, elas perdem habilidades, porque elas começam a delegar as habilidades para a tecnologia e vão se enfraquecendo. Tanto que o primeiro livro do H.G. Wells, que é A Máquina do Tempo, sofre desse problema. As pessoas vão se degenerando e aí isso decai a sociedade e acaba. Então eles queriam preservar isso como experimentos variados para que eu consiga preservar biologicamente os homens. Então essa ideia de transformá-los biologicamente. E existe todo esse movimento dos animais, foi muito forte ao longo do tempo, e essa ideia de romper essa barreira dos animais com os homens. Isso está já na estética, a gente começa a ver em seriados e imagens a mistura do homem com os animais. O outro lado é a mistura dos homens com as máquinas, né? A gente brincou aqui fora do ar que o mundo está virando um episódio de Black Mirror, assim, que as pessoas já estão começando a viver. Porque existe crédito social, existe toda a parte de digitalização, existe a parte de conexão do cérebro com a parte digital, a imersão do óculos, que você vai começando a entrar num mundo digital no qual você não consegue mais distinguir o que é a sua vivência diária da sua vivência digitalizada. Nesse contexto, a ideia, até o filme novo do Matrix, o Matrix 4, agora recente, que saiu, inclusive as irmãs, né, agora se denominam como elas, e que se denominavam como eles quando fizeram o primeiro Matrix, passaram por essa mudança de sexo, e eles colocam no filme uma união entre o que é animal. Vocês podem reparar, o filme tem muito isso. Uma hora é robô, uma hora é máquina, outra hora é meio humano, outra hora são meio animais, e você não consegue ter clareza dessas categorias. Então você entende que por meio da tecnologia essas distinções vão finalmente ser abolidas, nós vamos poder ter essa consciência coletiva, essa visão no qual nossas identidades estão misturadas e fluidas, porque nós transitamos nisso. Obviamente, a ideia de experiências que você se desconecta, né? Você está numa experiência totalmente virtual, como já tem experimentos. O metaverso, por exemplo, é uma experiência que você está desconectado, né, da sua experiência imediata. Da realidade. Elas vão para essa linha e transformações variadas. Então, acho que o futuro do movimento soa tudo muito ficção científica, mas, na verdade, a ficção científica de ontem já é até defasada para hoje, e as coisas vão por esse caminho, né? Então eu entendo que esse lado transhumanista, como já foi sempre uma pauta, como disse o Frankenstein, ou seja, a filha da primeira feminista já tinha essa pauta de certo modo, a coisa vai por esse caminho, né? Isso vai implicar também na ideia de que você vai ser a restrição sexual, a fluidez vai ter cada vez mais um papel maior, quer dizer, tem um termo tá nesse livro Deleuze e Guattari, do Marxismo Novo, que é a deterritorialização. Você sair de todas as categorias fixas. Porque isso é associado lá com a esquizofrenia, né? Você vai saindo das categorias fixas e perdendo o seu limite. A deterritorialização total seria o limite, que lembra muito o gnosticismo antigo, o movimento religioso antigo, que é a desconexão total da alma do corpo. Então você vai viver uma espécie de mundo sem limite linguístico, que é muito importante, sem limite físico, sem limite corpóreo e sem limite de identidade. Então existe essa discussão anterior, que é a sua identidade. Será que a sua identidade vai se dissolver num coletivo? Todo mundo tem uma consciência coletiva, uma vontade geral. Muito louco tudo isso. Sim, assustador em vários aspectos. Acho que a implantação de chips e outras coisas são bem assustadoras, mas acho que essas pautas vão cada vez mais ser levantadas, né? Todas nessa linha. Quer complementar, Gilberto? Porque tudo isso aí já está embutido... Aloysio. Tudo isso está embutido já na própria concepção do gênero, da suposta teoria. Então, veja, a premissa básica lá do gênero é o quê? É a autopercepção da minha sexualidade. Então, a Judith Butler vem dizer que não existe... inclusive é o seguinte, ela diz, não faz nem sentido falar em identidade de gênero, porque o gênero é algo fluido. Então, o pessoal fica falando de Judith Butler e defendendo a ideologia de gênero, mas a base a identidade de gênero diz, não, esqueça, não tem identidade de gênero. O gênero é aquilo fluido que muda constantemente. A premissa o que se chama na filosofia é a crítica da metafísica da substância. As coisas não são.
Não existe o ser das coisas, entendeu? O que existe é o sendo. Tudo está em permanente transformação. Não existe a realidade, mas ainda é a linguagem que cria a realidade. Pô, mas peraí, só quem cria por meio da palavra é Deus. Opa, que história é essa? Que é a linguagem que cria a realidade. Então, quando faz a crítica da metafísica da substância, que é exatamente isso, as coisas não existem, as coisas não são. E como não são, não existe identidade. Tudo é fluido. Eu achei muito interessante isso que ele falou com um episódio recente do nosso amigo Rasta sobre feitiçaria. O que são as bruxas, que as feministas hoje dizem, né? A minha avó foi a bruxa e não conseguiu queimar. E a avó dela é lá no Círculo de Oração da Assembleia de Deus do bairro, né? Mas o que as feministas... Por que elas têm esse apego? Inclusive, eu me lembro de uma manifestação onde as professoras falavam: sou bruxa, sou puta, sou santa. Eu participei de um evento onde havia esse grito de guerra. Por que elas têm esse apego com a bruxa? Você veja como eles parecem estar falando sobre ciência. Parece que eles estão o tempo todo nos contestando. Nós, os religiosos, conservadores cristãos, nós somos os antiquados, os fundamentalistas. E parece, então, que eles são os científicos e os tecnológicos. Mas por trás de tudo o que eles programam, há uma espécie de feitiçaria e uma religião civil. Ele usou aqui a palavra. Quem é que tem poder pela palavra? Quem é que faz isso? É o Harry Potter e a bruxa má. A gente está falando de feitiçaria. E ele está falando de religião civil. Olha como esses elementos, eles são ocultistas, eles são religiosos, eles são espirituais. Tanto que nós voltamos naquele assunto que eu falava antes. A mulher, ela tem uma tendência religiosa maior do que o homem. Então, a feminista que não acredita no mito da criação da Bíblia, que foi escrita por homens, ela acredita no poder dos cristais, na deusa mãe, na não sei o quê, da lua, do sangue, ela acredita em várias coisas. Essa também é uma das facetas do movimento feminista, diga-se, né, de passagem. E tudo isso que ele está falando aqui sobre a Judith Butler se conecta, né, porque O Corpo Lésbico é um livro da Monique Wittig. O que a Monique Wittig defende, além dela defender o corpo lésbico, a transformação no corpo? Ela defende o que dizia o Guilherme, uma transformação da linguagem. O que mais a Judith Butler defende? A performance. Se eu sou performar, não importa que eu sou, como eu nasci, mas a performance, o desempenho que eu tenho. Se eu me fantasiar de mulher, me comportar como mulher, essa é a minha performance, eu sou mulher. Se amanhã for outra coisa, então o que vale é a minha performance? E por fim, a Simone de Beauvoir também, ao dizer não se nasce mulher, torna-se. Então você veja como há uma conexão entre todas elas para culminar nisso. É uma nova religião civil que envolve uma crença que é quase feiticeira e também envolve tecnologia. Você vê, é uma mistura de coisas que parece absurda. Mas se você ler um livro antigo de uma feminista, só é possível viver nesse mundo feminista. Se acabar com a natureza, se acabar com a família, se acabar com o casamento. E para acabar com tudo isso, você tem que criar substitutos. Esses substitutos precisam ser tecnológicos e precisam ter um novo sentido metafísico atribuídos a ele, uma nova religião. A luta pelo nascimento fora do corpo, evidentemente, vai ter um papel bastante grande nisso. As pessoas podem falar, Guilherme, muitas coisas que você falou são surreais. Admirar o Mundo Novo é um livro dos anos 30, que fala da pílula, e aquilo soa surreal para todo mundo quando o livro é escrito. Hoje ninguém tem nenhuma dúvida de que isso foi implantado. Aliás, tem várias coisas do Mundo Novo que você olha e fala, não é possível que... É inimaginável. É inimaginável que o livro é dos anos 30, mas por quê? Porque ele está conhecendo essas ideias. Tem um grande autor da teoria da comunicação, que é o Marshall McLuhan, que ele fala, olha, toda mudança tecnológica é uma extensão dos sentidos. E você vai emulando cada vez melhor os sentidos. Então, você fala que uma imagem é melhor resolução, porque ela emula melhor a sua visão. Você fala que você ouve melhor, tem uma resolução melhor de ouvido, do som, porque ele está seguindo. Se você levar isso até o limite, qual que é o limite total? É a completa digitalização sua, você emular a experiência que você está tendo aqui inteira digital. Só que o Marshall McLuhan fala, quando você chega nesse nível de evolução da comunicação, você agora vive um mundo 100% falso. Você está totalmente desconectado do mundo. Então agora você tem que escolher.
Ou você vai viver o mundo verdadeiro, ou você vai viver o mundo falso. Eu acho que a luta é entre esses dois princípios. Um deles é o clássico, como a Luísa falou, que é, olha, é a narrativa clássica da história. Você tem uma alma, essa alma tem um sentido, essa é o que ele chamava da teleologia da ação, né? Você tem um sentido para as coisas que você faz, e a sua vida significa algo, e o amor que você tem pelas outras pessoas vai te dar uma comunhão com elas, você vai poder buscar o bem comum. Esse é o sentido que se tinha antes. O outro sentido é esse sentido meio da bruxaria, que é você é o senhor da sua existência, você manipula a natureza ao seu bel prazer, e você tem que mudar as palavras para que a natureza se subordine às suas vontades. Você vai ser, portanto, alguém que vai, numa luta contra a natureza. Tem um pedaço do Goethe, do Fausto, né, que ele começa a lutar contra a natureza, e daí sim, agora eu mexo nos mares, mexo nas coisas. E quando você acha que você é o senhor do mundo, né, como até o Saul Alinsky fala, esse é um livro dos revoltosos. O primeiro grande revoltoso foi o Lúcifer, conseguiu o reino dele e tal, fez a revolta. Ele dedica o livro, a dedicatória do livro é a Lúcifer. Isso é inacreditável. Sim, independente da pessoa, de qual religião da pessoa, o que eu estou falando é filosoficamente válido, independente disso. Estou usando a religião aqui muito como para que a pessoa consiga entender o contraste de visões de mundo. Então, acho que no final do dia vai ter uma cisão entre essas duas visões de mundo, elas vão estar em contraste, e a pessoa vai ter que escolher a realidade ou o ficcional quando a gente leva para esse limite tecnológico. Né? O Black Mirror, né? Não tem muitas alternativas. Eu entendo que tem pessoas que vão falar assim para mim, mas não tem um meio termo, Guilherme, não será que não tem um meio termo em que a gente é meio errado, se a gente faz umas coisas erradas, mas daí tem umas coisas boas no meio, mas não sei o quê. No final, o meio termo, ele no longo prazo tende a ser o erro, né? Então, acho que a tentativa das pessoas dialogarem sempre, na história foi muito assim, não, a gente cede um pouco para a pauta, não é que vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas que toleraram a legalização do divórcio não imaginavam nunca que iam estar discutindo o ensino de gênero para as crianças na escola. Ninguém imaginava isso e falava. E aí ter uns reacionários muito malucos falando, olha, se vocês permitirem isso, o próximo passo vai ser tal. E depois, cada sucessivamente, tinha alguém falando, o próximo passo vai vir. Acho que nós temos que parar de ficar esperando o próximo passo, começar a voltar para uma sanidade básica que nada mais é do que o bom senso cotidiano. Amar uns aos outros, cada um viver, aceitar a sua natureza e procurar ser a melhor pessoa, estudando e vivendo bem as virtudes. E você, Lud, como você vê o futuro do movimento? Então, quando o Guilherme, ele foi o primeiro que começou a responder a pergunta feita pelo Arthur sobre o fim do movimento. E quando o Arthur fez a pergunta, me veio à cabeça o mesmo autor citado pelo Guilherme, que foi o H.G. Wells. Aí, quando o Guilherme começou a falar, eu falei, caramba, o Guilherme pensou na mesma coisa que eu. Mas não, o Guilherme pensou citou 2 livros, né? A Ilha do Dr. Moreau e o outro que eu esqueci que você falou, Máquina do Tempo. Mas, na verdade, eu pensei no mesmo autor, só que num outro livro que ele escreveu, chamado A Conspiração Aberta. O H.G. Wells, ele escreveu um livro na década de 20, tá? Anos, se não me engano, 1928, em que o nome do livro, ele é exatamente o que é o livro. Ele realmente fala sobre ser um conspirador. Ele ali, o H.G. Wells, na verdade, ele é um globalista notório. E ele fala ali exatamente o que ele pretende para o futuro. Aí, por isso que eu pensei direto nesse livro. Ele fala exatamente, e ele fala ali, ele se chama de conspirador aberto. Ele diz, não, aqui eu sou um conspirador, ele inclusive usa conspirador aberto com letra maiúscula. Os conspiradores abertos, ele se personaliza ali. E uma das pautas, uma das diversas pautas desse livro, esse livro é interessantíssimo, uma das diversas pautas é aquele fetiche globalista em relação ao controle populacional. E onde que o feminismo entra nessa pauta? Né, a finalidade, uma das finalidades últimas, como o feminismo é utilizado para esta pauta globalista da redução populacional, que inclusive a gente vê aí outros figurões que estão surgindo aí que a gente desconfia seriamente que querem realmente essa redução populacional. Só que é redução para os outros, né? A família dele ele quer preservar, ele quer que os outros sejam extintos, né? Não ele. Então, essa pauta da redução já foi expressamente prevista no livro Conspiração Aberta. E eu até separei aqui, enquanto ele estava falando, eu separei um trecho
isso já foi objeto também de estudo, está até escrito com a minha própria letra, um trecho do livro do H.G. Wells, em que ele fala dessa pauta do feminismo sem usar a palavra feminismo. Ele fala, abre aspas para o H.G. Wells, não há um predominante desejo instintivo por ter muitos filhos. Falando da mulher, ele está dizendo que a mulher não tem um desejo instintivo por ter muitos filhos, por si só na condição feminina. Aí ele continua, que os impulsos reprodutivos operam indiretamente. A natureza garante uma pressão populacional através de paixões e instintos que diante do... Aí vem o cientificismo. Que diante do conhecimento, inteligência e liberdade suficiente por parte das mulheres pode ser satisfatoriamente gratificada e tranquilizada, caso necessário, sem a geração de inúmeras crianças. Então ele está dizendo aqui que por meio do conhecimento, da inteligência e da liberdade, né, que é supostamente dado pelo feminismo, né, as mulheres teriam esse suposto desejo instintivo por muitos filhos paralisado ou bloqueado. Então ele diz que isso pode ser feito, esse bloqueio na mulher pode ser feito por meio do conhecimento e da tal liberdade. Então isso aqui, essa pauta, isso aqui está dentro do subassunto redução populacional. Como uma das formas de chegar a essa redução populacional seria instigar nessas mulheres, incutir nelas esse bloqueio por ter esse instinto materno, e isso poderia ser feito por meio do conhecimento, né, do empoderamento. Ele não usa essa palavra, mas a gente pode entender dessa forma, do empoderamento da mulher. Então, esse é o momento chapéu de alumínio aqui da live, né? O feminismo está, sim, ligado à pauta globalista da redução populacional. Sim, deixa eu só fazer uma complementação disso aí. Isso aí é unha e carne, que o Ludmila acabou de falar. Se você analisar, década de 20, que você falou? Sim. Década de 20, né? A pauta do aborto, que ganhou força na dita segunda onda da década de 60, ela foi financiada pela Fundação Rockefeller. Os mesmos que estavam ligados ao próprio G. Wells. Toda a pauta de controle... Por quê? Aí você diz, mas por que os Rockefeller financiaram as pautas feministas de aborto? Por quê? Porque eles estavam preocupados exatamente com o controle populacional. De uma percepção que eles tiveram de que a única forma de evitar a guerra... Veio uma crise depois da Primeira Guerra, surge um cara chamado Philip Kerr, que esse cara foi secretário do primeiro-ministro britânico durante a Primeira Guerra. Esse cara vai para os Estados Unidos, faz uma série de conferências. Uma das conferências, ele colocou o título de Prevention of War, a prevenção da guerra. E ele estabelece a tese de que, para que nós evitemos uma próxima guerra, igual a esta, isso foi em 22, logo depois da Primeira. Para que nós evitemos uma próxima guerra que será pior, só uma única solução é a instalação do governo mundial. E com isso a abolição das soberanias. Isso entra na Fundação Rockefeller e eles dizem, esse cara tem razão. O problema é que para estabelecer esse controle mundial, a gente vai enfrentar uma série de problemas e a gente vai ter que, de algum modo, conduzir a história. E para conduzir a história, a gente tem que ter a dimensão populacional. Daí surgem todas essas especulações em cima do controle populacional, que foi financiado por décadas pela Fundação Rockefeller. Na década de 70, quem começa a financiar novamente o globalismo, quem começa a financiar o gênero, novamente o movimento feminista, agora na pauta de gênero, é a Fundação Ford. Em 1972, a Fundação Ford cria o Women's Studies, quer dizer, o canal de financiamento dos estudos de gênero na academia. E em 1990, quando a Judith Butler publica o Gender Trouble,
esse nomezinho muda para Women's and Gender Studies. Então, veja, por trás do movimento feminista, pelo menos em 80 ou 100 anos a gente já dá para botar que nós estamos em 2020, tem sempre o pessoal, os metacapitalistas financiando o pessoal da agenda globalista com outras finalidades e se aproveitam do movimento feminista para estes fins. Bom, Aloísio, Ana, Freire e Lude, nós abrimos este nosso evento perguntando se havia de fato alguma coisa que não tinha sido descortinada, que não costumava ser descortinada a todas as pessoas, inclusive as pessoas que se autodenominam feministas. E eu acredito que diante de todas essas explicações que vocês trouxeram, nós podemos perceber que há sim muito que pauta o movimento feminista, mas que não é dito de maneira aberta, talvez por não ser algo tão bonito assim. E como as pessoas não leem as obras originais, né? Nós estamos fazendo aqui este trabalho. Então, fica aqui mais uma vez o registro de que todo este documentário ao qual você pode assistir, A Face Oculta do Feminismo, documentário exclusivo para os membros da Brasil Paralelo, assim como todo este nosso bate-papo, não foi tirado assim de outros planetas, do cosmos, do universo, de toda a teoria da conspiração, mas isso saiu, isso sim, dos próprios livros feministas, então das próprias obras que foram escritas aí ao longo dos últimos séculos. Eu não posso fazer nada além de agradecer muito a vocês, agradecer ao Arthur também, que está aí do outro lado, né? Gostaria de dar uma palavra final, por favor. Prazer imenso, alegria imensa de participar daqui. Ana, quando eu soube que ia participar com Ana, Ludmila e Guilherme, eu digo que eu vou ter que alugar uma roupa, porque eu não tenho nem roupa para esse negócio. É alugada, Luiz? Conta pra nós. Dos bastidores. Tem que alugar uma roupa, porque eu não tenho roupa para participar disso, não. Acertou no look, estamos combinando, inclusive. Então, olha, alegria imensa, fiquei muito feliz. Eu acho que foi muito válido. Espera que essas sementes que foram lançadas aqui possam germinar nas mentes e nos corações de todo mundo, né? Certamente vai fazer muito bem para as pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Ana? Lara, só posso agradecer. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Trabalho maravilhoso, excelente que vocês fazem aqui, incomparável no Brasil, preenchendo uma lacuna que nós tínhamos desse tipo de conteúdo, não só com esse documentário novo, que é fundamental para quem quer conhecer o movimento feminista, com todo o material que vocês produzem. Eu sou fã, eu faço assinatura do Full Tudo ali que tem, assisto. Acesso total. Depois que eu assinei Brasil Paralelo, eu já assisti Rei Leão 4 vezes. Chorou não em todas. achava tão legal antes de ter visto a análise que foi feita. E fiquei muito honrada também. Descobri aqui na live, ao vivo, que vocês estavam sorteando 100 exemplares do meu livro, que foi publicado em 2019, mas que foi escrito em 2017. Demorou muito tempo para ser produzido e foi uma honra gigantesca para mim. Fico muito feliz. Vocês também foram o primeiro canal a me convidar para oferecer esse nosso curso, que você também falou tantas vezes. Então é uma honra estar aqui com vocês. Nunca terei palavras para agradecer o quanto é bom estar nessa parceria. A honra é toda nossa. Freire? Eu só vou agradecer a todo mundo aqui, uma honra. Sou fã de todas as pessoas aqui presentes, sem dúvida nenhuma. E pedir que as pessoas assistam o documentário, né? Que elas vejam A Face Oculta do Feminismo. Que realmente eu acho que pode dar bons insights para elas sobre essa história do feminismo. Lude? Bom, adorei participar aqui da nossa live. Acho que foi bastante esclarecedor. Eu mesmo aprendi um monte de coisa aqui com os outros participantes. E desejo muito sucesso. Acho que esse documentário realmente vai ser a venda dos olhos que vai ser retirada, né, dos olhos de muita gente. Então, agradeço aí pelo convite e sucesso. Eu tenho certeza que vai acontecer. Muito obrigada. Arthurzinho, meu querido, tá aí do outro lado? Quer conversar com a gente um pouco? Oi, Lara. Eu tô querendo primeiro também fazer um agradecimento. Primeiramente, pedir desculpa aqui por ser homem. Tô brincando. Eu queria agradecer pela oportunidade e também agradecer a todo mundo que tá aí até agora comentando, né, e curtindo e assistindo a nossa live, né? E eu também já tô cansado de estar aqui. Eu vou tirar esse fone aqui porque eu quero dar um abraço aí em todos vocês. Enquanto o Arthur vem para cá, quero dizer a você que o documentário A Face Oculta do Feminismo é exclusivo para membros assinantes da Brasil Paralelo de todos os planos. Mas que eu estou aqui, todos nós estamos incentivando você com um desconto de mais de... uma pessoa ilustre que chegou ali.
com um desconto de mais de R$ 250 para que você assine o plano Acesso Total e tenha acesso a tudo que a Brasil Paralelo tem a oferecer. Desde a plataforma de streaming com todas as análises, documentários, podcasts, até filmes, até os cursos do Núcleo de Formação, dezenas de cursos sobre vários e vários assuntos. Lembrando, você está nos segundos finais dessa live, mas ainda pode concorrer a um dos 100 exemplares do livro Feminismo, Perversão e Subversão, da querida Ana Caroline Campagnolo. Serão 100 exemplares sorteados na semana que vem, apenas e tão somente para aqueles que assinarem o Plano Acesso Total durante esta live. Estamos nos segundos finais. Vem cá, dá um oi pro pessoal, Arthur. Desculpa por ser homem. Oi, pessoal. Foi ótimo. Não, estou com vocês aqui. Finalmente. Eu já estava conosco aqui em coração também. Que saudade de você. Né? Ó, não se esqueça de clicar no link aqui embaixo ou de apontar a sua câmera de celular para o QR Code que sai na tela e tornar-se membro da Brasil Paralelo. Um beijo e até mais.